Voltamos. Você está no programa A Nossa Escola Dominical. Que oportunidade que temos de juntos aprender o melhor de Deus. E como aprender o melhor de Deus é o que vamos aprender nesse trimestre, sobre hermenêutica, um tema desafiador. Entendes o que lês? Temos o pastor Benjamin, que é o comentarista dessa lição, está enriquecendo hoje o tema, o assunto. É tão importante e muito valorosa a sua presença hoje, querido pastor. Seja muito bem-vindo. O que quer dizer isso? A Bíblia interpreta a própria Bíblia e isso é uma regra, e como devemos aplicar essa regra para poder ter um bom, proveitoso estudo da Bíblia? Bem, primeiramente, é bom lembrar uma coisa. Esta é a regra das regras. Se o aluno de hermenêutica esquecer tudo mais, ele não pode esquecer isto aqui. O que quer dizer que a revelação não foi dada de qualquer jeito. Ela tem uma origem divina de um Deus que não se contradiz. Portanto, ela é um livro altamente ou totalmente confiável, porque vem de um Deus que não pode mentir, cuja revelação para o homem tem a ver mais com ele do que com o próprio homem. Ele colocou exatamente isto, que as Escrituras, por serem oriundas do seu próprio coração, nela própria está a chave para o seu próprio entendimento. Quando nós olhamos hoje que está uma febre, né, uma onda, como os próprios jovens falam, uma vibe de assistir muitos seriados, o seriado ele sempre tem um roteiro, ele é roteirizado, mas no meio da programação, no meio do seriado, em função do que o público está gostando, eles mudam o personagem, mata um, ressuscita outro e muda até o final que era previsto inicialmente desse seriado, que foi conforme a opinião, a emoção de quem estava gostando e assistindo. A Bíblia ela não foi roteirizada. Deus escreveu o que ela é e não foi os eventos da humanidade que fizeram a Bíblia ser diferente. Independentemente da época, do lugar, da cultura, a mensagem é única. Ela pode ser aplicada em qualquer cultura. Há uma coisa interessante que nós temos que entender sobre vamos falar do Evangelho. Porque toda a Bíblia tem a ver com as boas novas de Deus. A Bíblia está para o Evangelho, assim como Jesus está para Deus. Tá? A relação é intocável. Então, veja bem, desde o início de Gênesis é Evangelho puro. Certo, plenamente. Até Apocalipse é Evangelho puro. Então, observe. É uma mensagem. Uma mensagem. Então, na verdade, a Bíblia é uma pessoa. A mensagem é uma pessoa. Certo. O Evangelho não é um monte de escritos bonitinhos, sábios, de um mestre que quis mudar a humanidade. Não, o Evangelho é Jesus. O Evangelho é uma pessoa. Então, numa pessoa perfeita, não há contradição. Por isto é que a palavra de Deus não tem contradição. Por isso é que a Bíblia se autoexplica, ela explica a si mesma. Por quê? Porque, indubitavelmente, ela é inteiramente digna de confiança. Por quê? Por causa da pessoa que a inspirou. Então, as Escrituras ensinam tudo o que Deus quis ensinar. Então, se alguém quer encontrar a regra fundamental da hermenêutica, para dela tirar proveito em todo o resto, é preciso começar do ponto certo. Começar na própria Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Jesus não escreve nenhum livro da Bíblia, embora ele esteja em todos, mas literalmente ele não escreve nenhum livro da Bíblia para não invalidar os outros? Faz sentido isso? Não, na verdade, ele fez uma coisa muito mais importante, que foi viver. Sim, foi viver. Mas na prática, existe alguma relação, alguma coisa? Existe toda essa situação de semi-adoração. Imagina se Jesus tivesse feito um livro e as especulações. Jesus viveu o livro. Sim. Isso foi diferente. Claro. Isso fez diferença, porque ele era exatamente a própria palavra ambulante, andante, vivente,
de Deus. E para a gente, muito bem, para a gente situar o aluno aqui onde a gente falou um pouquinho do tópico 2 e do tópico 1 também, mas para a gente fechar o tópico 1 antes de entrar no próximo bloco, a Bíblia interpreta a Bíblia, ficou claro, sobre contexto amplo e simplicidade. Em rápidas palavras, pastor, para a gente encerrar o bloco. Tá, vamos entender o contexto amplo. Você pega uma pedrinha e lança num lago, numa água assim, certo, parada. Pá! Ela gera aquelas ondas, aqueles círculos concêntricos. Às vezes, você tem uma palavra, aí você tem 2 palavras, já começa a formar uma sentença, 3 palavras já começa a formar uma oração, e aí você tem um versículo, você tem o texto deste versículo, pode ser uma passagem, uma história, pode ser algum conto, alguma coisa, e você tem o livro que, no caso, onde esse versículo está, esse contexto está, e depois vem o outro conjunto de livros, inclusive a Bíblia toda. Então, este contexto amplo quer dizer que você pode pegar esta palavra, que você não sabe o significado, ou para que ela existe ali, e ir ampliando o seu entendimento a partir desse pressuposto, sem esquecer o todo. Tem muitas pessoas que pegam uma palavra ou um verso e elas morrem ali, porque elas esquecem de ver o contexto amplo, que é a própria Bíblia, que explica a Bíblia. Não, qual é a questão fundamental disto? A Bíblia, você não pode dizer num texto uma coisa e a Bíblia contradizer em outro texto esta coisa. Se houver uma aparente contradição, é somente isto, uma aparente contradição. Precisa ver o contexto. Precisa ver o contexto. E tem coisas na Bíblia que realmente são muito complicadas de entender, porque o contexto não fica muito claro. E tem pessoas, pastor Bou, que pensam assim, a Bíblia é difícil, eu não consigo entender, e elas partem do pressuposto do que elas não entendem, em vez de partir do pressuposto do que elas entendem. Entendi. Elas criam um problema no que não entendem, que é pequenininho, é uma porção pequena. Fica mirando na formiguinha e deixa o elefante passar. Ou mata o boi por causa do carrapato. Né? Pega o bebê na bacia, joga o bebê com a bacia suja fora. Aí não dá certo, a equação não fecha. Então é preciso entender que as pessoas precisam ver esse contexto onde aquela palavra está sendo dita para poder entender aquilo que está pontualmente ali sendo colocado. Perfeito. Fique ligado e a gente volta no próximo bloco para nós revisar o tópico 2, a gente já viu muita coisa, e por fim encerrar com o tópico 3.